Galera, só lembrando da nossa ação entre amigos da eMove Classic que tá rolando, você vai ter a chance de ganhar uma bicicleta elétrica novinha, o link tá aqui na descrição. Se você não adquiriu nenhum número ainda, compra lá para poder ajudar a gente a concluir esse projeto, concluir projetos futuros. Galera, queria começar esse vídeo mostrando para vocês um comercial de TV que é exibido lá na TV da Austrália, na principal emissora de lá. É como se fosse a Globo de lá. Where does he ride me? Sir, can you explain this phenomenon to us? That's a cyberbike. There you have it. The legend is real. E a gente sabe que comercial de TV não é algo barato. A gente vê que é um comercial até muito profissional, realmente passa na TV. E quando a gente vê um comercial na TV, a gente sabe que é sobre um produto que é bem consolidado, para que valha a pena investir num comercial de TV. Então, você consegue imaginar um comercial de bike elétrica passando na TV hoje na Globo, por exemplo? Eu acredito que não. Tanto que a gente não vê isso de forma alguma. A gente vê conteúdo sobre bike elétrica apenas na internet. E por que eu tô falando isso? Só pra gente visualizar, a gente ter essa visão da diferença da realidade das bikes elétricas na Austrália e aqui no Brasil. Esse é um comercial da Cyber Bikes. As bicicletas elétricas são vendidas lá na eMove. Inclusive, tem review de todas aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição. São 4 modelos. E galera, a sensação que a gente tem é que aqui no Brasil as bikes elétricas ainda não foram abraçadas. Primeiro, porque tem muito imposto. Elas chegam num valor maior do que deveria ser. Então é um dos motivos de que as bikes elétricas ainda não caíram assim no gosto da galera totalmente. Principalmente porque não é 100% acessível para todo mundo. Ainda tem sim um valor elevado. Só que o assunto desse vídeo não é esse, tá? Só queria começar falando isso porque eu acho importante, mas o tema do vídeo de hoje é para você que ainda não teve a oportunidade de fazer um test drive numa Cyber Bikes lá na eMove. Eu quero tentar passar para vocês aqui as minhas impressões andando nessas bikes. E galera, essas bicicletas da Cyber Bikes, que são 4 modelos, né? A gente tem um modelo que é uma Fat Bike Aro 20, que é a Terra, a gente tem uma Mountain Bike, que é a Troy, a gente tem uma dobrável Aro 20, que é a Vesta, e a gente tem uma bike urbana Aro 26, que é a Pegasus. E essas bicicletas, elas são construídas, foram fabricadas no padrão pensando no público da Austrália, que é um público que realmente tem condições de comprar uma bike elétrica lá, é bem mais acessível, a galera usa muito e o país abraça, né, as bikes elétricas. Então realmente lá tem um público exigente na questão de qualidade de peças, na questão de qualidade de bateria e tudo mais. Então essa bike foi desenvolvida pensando no público australiano. Então agora elas chegaram aqui no Brasil com o mesmo padrão que é vendido, que é fabricado lá. Então é por isso que eu quero fazer esse vídeo, galera. Eu quero tentar demonstrar para vocês a diferença em relação às bicicletas da Cyber Bikes, em relação às bikes que geralmente a gente tem aqui no Brasil, que chega pra gente. E eu vou começar falando sobre as especificações dessas bikes. Vocês vão perceber que elas têm o mesmo kit, o mesmo motor, tem algumas diferenças, porém o kit elétrico é praticamente o mesmo. O que vai mudar é o design e a aplicação de cada bike. Vocês vão ver que são bem diferentes. Cada uma tem uma proposta. Todas têm um motor de 48 volts, 750 watts de potência na roda traseira, um motor com redução planetária. Todas elas têm um quadro de alumínio, um quadro excepcional, muito bem acabado, muito resistente. Todas contam com baterias com células da Samsung, galera. Esse é o principal diferencial. Mais pra frente nesse vídeo eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Vocês vão ver que é importante conversar sobre a questão da bateria. A Troy, por exemplo, ela tem uma bateria de 20 ampere-hora, que já é uma capacidade bem acima da média em relação às bikes elétricas que a gente tem aqui no Brasil. Todas vêm com freio hidráulico excepcional, galera. O freio hidráulico dessas bikes é um absurdo. Eu queria tentar demonstrar para vocês, mas é algo que só você testando pessoalmente para você ter ideia do que eu tô falando. E outro diferencial muito grande, além da bateria ser da Samsung, é a garantia. 18 meses de garantia na bicicleta e na bateria também. E elas chegam numa velocidade máxima de 45 km por hora. A construção dessas bikes é excelente. Todas as peças, desde a parte mecânica até a parte elétrica, todas são de excelente qualidade, tudo mesmo. E agora vamos falar de preço, que é o que vocês mais gostam de saber, né? A gente tem que falar o preço, porque é o que realmente importa. Você gostou da bike, vê que ela tem características que te atendem, mas aí o preço, que é o que importa, né? Muitas vezes os canais acabam não falando. Então eu costumo falar aqui média de preço, tá? Essas bikes são bem parecidas, o preço delas também é bem similar, tem uma pequena diferença um e outra, porém eu vou falar aqui para vocês a média. A gente está aqui em outubro de 2024, a média de preço dessas bikes é R$ 11.800
aqui no Brasil. Esse é o valor à vista em média de cada uma dessas bikes. É claro que, igual eu falei, todas não têm o mesmo preço, tem a diferença de valor entre elas. E aqui no canal eu mostro muita bicicleta, eu sempre falo a média de preço para vocês. Hoje, a média de preço do mercado das bikes elétricas está na faixa de 10 a 11 mil reais. Você vê que a Cyberbikes ela está um pouquinho acima, mas não é tanto. Ela realmente está um pouquinho mais cara, só que você vê que ainda está bem próximo em relação ao preço das outras bikes que a gente vê no mercado, outras bikes que eu já mostrei aqui no canal também. E galera, por muito tempo a gente teve um problema que era bicicletas elétricas que chegavam aqui no Brasil que desagradavam a maioria do público em relação à qualidade, em relação ao que ela oferece, muito para manter um valor acessível. A gente via lá no começo muita bicicleta vindo com bateria de chumbo ácido, isso lá em 2012, 2013, todas eram com chumbo porque o lítio ainda era muito caro. A gente via bicicletas muito fracas, bicicletas que até tinham a parte mecânica boa, porém a elétrica ruim. A gente viu o oposto também, né? Bicicletas que tem até uma parte elétrica interessante, porém a parte mecânica deixava muito a desejar. Então o que a gente sempre quis foi uma bike elétrica de qualidade, com uma boa mecânica, um bom kit elétrico, potência, garantia, suporte, uma bateria com uma célula boa, um freio hidráulico para poder segurar uma bike que é mais pesada, que atinge uma certa velocidade, que precisa de um bom freio. A gente quase não tinha bike elétrica com freio hidráulico até um tempo atrás. Então o padrão de bikes elétricas que vinha aqui pro Brasil realmente, galera, era algo ali intermediário para inferior. Então, pelo que eu tô vendo, nessas bikes novas que estão chegando, a gente tá tendo uma grande melhora nisso. E a Cyberbikes, galera, ela veio muito acima da média nisso. Por isso que eu fiquei tão feliz em testar essas bikes e saber que a gente tem bike desse nível vendendo aqui no Brasil hoje. E agora eu quero falar sobre bateria, galera, que é um ponto crítico, um ponto crucial que muitas vezes a gente não pensa na hora de comprar, porque é algo que a gente vai ver o resultado a longo prazo. Ou seja, uma bateria com uma célula intermediária, por exemplo, uma célula que de repente não tem nenhuma marca conhecida, porém é uma célula boa, tem uma boa taxa de descarga, tem uma quantidade de ciclos razoáveis, né? São células certificadas, porém ainda são células inferiores à Samsung, por exemplo, para poder baratear um pouco o custo da bicicleta. Agora, quando a gente fala sobre uma célula Samsung, galera, é outra história, entendeu? A gente vai ter uma bateria, depende do seu uso também, uma bateria para durar 5, 6, 7, até mesmo 10 anos, você conseguir manter a sua bateria. Claro que depende do quão intenso vai ser o seu uso, mas é possível sim você pegar uma bateria com célula da Samsung e você usar por 10 anos. Se o seu uso não for intenso. E é justamente por isso que a Cyber dá 18 meses de garantia. 18 meses dá 1 ano e meio. Talvez a gente, parando para analisar assim, uma garantia, 1 ano e meio de garantia, então quer dizer que a bateria vai durar 1 ano e meio? Na verdade, não. Na verdade, muito pelo contrário. A média de uso dessas baterias vai ser entre 5 a 10 anos. E por que 1 ano e meio de garantia? Porque a garantia ela é pensada naquele cara que vai fazer o uso intenso. Por exemplo, o cara vai comprar uma bike e vai fazer entrega. Esse cara com certeza consegue acabar com uma bateria dessa em 1 ano e meio. Entendeu? Então, a garantia é pensada no limite, né? No uso extremo, e mesmo assim é uma garantia excelente, muito acima da média. Agora, vamos falar sobre um detalhe interessante. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, que é a questão do design dessas bicicletas. São bicicletas muito bonitas, pessoalmente mais ainda. Eu gosto muito do design delas, porém, é um design ainda simples. Você vê que não é nada extravagante, nada para chamar a atenção. Não são bicicletas que parecem motos, são bicicletas com design de bike mesmo. São simples, porém muito bem construídas. E por que eu tô falando sobre isso? Porque talvez, galera, visualmente ainda é algo que impacta muito o público brasileiro. A gente olha para a bike, olha uma bike legal, porém uma bike simples. A gente vê uma outra bike que tem um design, parece uma moto, cheio de detalhe, uma bike bem sofisticada assim visualmente. Porém, quando você vai ver a qualidade das peças é inferior, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente olha para Cyberbikes, a gente vê ela esteticamente como uma bike simples, uma bike minimalista, apesar de ser muito bonita sim, mas eu percebi isso. Então por isso que eu gostaria de ressaltar isso, porque realmente o design dela é mais simplificado, porém a qualidade da bike é bem acima da média. E uma coisa extremamente importante, galera, ciclística. A gente vê alguns modelos de bike, principalmente Fat Aro 20, que não tem muita ciclística. São bikes que parecem motos, não tem regulagem de altura no banco, a posição de pedalada não é tão boa, né? Tem algumas bikes que são assim, porém todas as bikes da Cyberbikes são excelentes de ciclística. Então é muito bom de pedalar, muito agradável, pedal assistido muito sensível, uma resposta muito boa do pedal assistido na pedalada. Então realmente na parte de ciclística, na parte de ser bicicleta também é algo que me agrada demais. E agora falando resumidamente sobre o desempenho dessa bike, é o equilíbrio perfeito entre potência, velocidade, autonomia. Não é uma potência exagerada que vai drenar a sua bateria, e também não é uma bike fraca que vai te deixar a desejar na hora da subida. Realmente ela tem um equilíbrio muito bom entre
entre potência, economia e autonomia. E galera, eu me empolgo tanto para poder falar das Cyberbikes porque elas têm todas as características que a gente sempre pediu, coisas que a gente sempre reclamou das bikes elétricas, ela tem, que é uma bicicleta elétrica bonita, confortável, com uma bateria de qualidade, com garantia pós-venda, um bom desempenho, autonomia. Ela tem um freio hidráulico, então ela tem as características que as bikes não tinham há um tempo atrás, que hoje, graças a Deus, ela tem. Então, isso é muito bom. E olha só, uma coisa muito importante para a gente analisar, que realmente faz muita diferença. Quando a gente vê uma bike elétrica, um modelo aí hoje, por exemplo, pode ser que daqui 6 meses você não ache mais ela para comprar. Ou a empresa decidiu de vender, a empresa fechou, parou de importar, saiu de linha, e daqui a pouco você que comprou essa bike, você não tem mais peça dela. Você não tem mais nenhuma loja que vende essa mesma bike que você tem, ela fica ali, somente a sua ali, exclusiva. Você não consegue suporte para ela, você não vai conseguir um pós-venda, um suporte caso você precise, né, de uma manutenção. Isso é muito comum. Então, a Cyberbikes tem essa diferença. Entre outras marcas também, tem marcas de bicicletas que também tem isso, eu acho muito bom, que é você lançar uma bike elétrica, por exemplo, lançou lá em 2015. Em 2024 ainda tem a bike sendo fabricada e vendida a mesma bicicleta. Ou seja, a bike, ela tem ali o modelinho dela, ela continua sendo fabricada ano a ano. Isso é muito bom, porque você sabe que vai ter suporte, você sabe que vai ter peça, e você sabe que você está comprando uma bicicleta de uma marca que tem uma constância, não é uma marca que vai sumir de repente e vai te deixar na mão. Então, galera, isso é algo muito importante também. E é algo que talvez vocês possam me perguntar, por que eu tô falando tão bem assim desses produtos? Eu tô ganhando para isso? Galera, sim, eu tenho parceria com a eMove, tenho parceria com a Cyberbikes, eu tenho parceria com eles justamente porque eu gosto muito, galera, desses produtos. É algo que me agrada muito, é uma felicidade muito grande, imagina para mim, que sou entusiasta, que gosto de bike elétrica, ver produtos de qualidade chegando no mercado, e eu gostei de verdade, eu faço questão de mostrar aqui para vocês. E uma novidade interessante aqui também, em breve, vai estar chegando o kit elétrico da Cyberbikes aqui no Brasil. Então, um kit elétrico muito top, com a mesma qualidade dessas bikes, algo realmente diferente do que a gente tem no mercado brasileiro. Então, em breve, vocês vão ver kit elétrico aqui no canal. Assim que chegar, eu vou mostrando para vocês, eu vou testando e vocês vão ver que é algo bem legal mesmo. Então é isso, agradeço muito você que assistiu o vídeo até o final. Até a próxima, valeu!